Atletas profissionais, seja qual for o esporte escolhido, são de outro nível. O nível de habilidade e expertise que eles desenvolveram e aperfeiçoaram ao longo de uma vida de dedicação é evidente. Para todos nós, meros mortais, seja no basquete, beisebol ou qualquer outro esporte, existem homens e mulheres por aí que se aquecem com feitos impressionantes, que 90% das pessoas nunca esperariam realizar. Além dos anos de treino, foram muitos quilômetros na pista e horas na academia. Quando esses poucos sortudos alcançam o nível de elite em qualquer esporte, as recompensas compensam. O valor gasto por equipes e organizações no mundo todo é impressionante. E se você conseguir chegar ao nível mais alto de um dos 4 grandes esportes da América, então haverá muita fama e fortuna para te recompensar. Então, o que acontece quando você reúne um grupo de pessoas na melhor forma de suas vidas, com seus nomes e rostos conhecidos e reverenciados pelos fãs? E mais dinheiro do que sabem o que fazer? Bem, às vezes eles decidem relaxar um pouco entre os jogos e se divertir. E às vezes eles realmente exageram e aproveitam ao máximo os excessos que estão à disposição deles. E é para lá que estamos indo hoje. De volta aos anos 90 para o próprio Dallas Cowboys, da National Football League, e um homem chamado Michael Irvin, mas mais importante ainda, sua infame Casa Branca. Festas excessivas entre superastros do esporte são comuns há anos. A combinação de fama, dinheiro e agenda cheia permite que eles relaxem e extravasem de formas quase impossíveis para nós, pessoas comuns. Podemos olhar para Dennis Rodman, o destaque do Chicago Bulls que jogou na fase mais bem-sucedida da franquia de todos os tempos. E o tempo todo ele estava queimando a vela dos dois lados. Excessos de todos os tipos, multas e reprimendas se alternavam com um sucesso quase constante. Nos Estados Unidos, os exemplos são quase demais para serem citados. Ovechkin festejou por dias após seu time conquistar a Stanley Cup, sendo visto com o troféu em casa e ainda visivelmente bêbado dias depois. E quanto ao escândalo da festa no barco dos Minnesota Vikings, com 17 jogadores envolvidos em uma festa em 2 casas flutuantes e mais de 100 participantes, jogadores atuais da National Football League gostam de uma cerveja, com Rob Gronkowski sendo talvez o maior exemplo recente. É preciso voltar algumas décadas para uma época em que a decadência e o excesso estavam em alta. Michael Irvin nasceu em Fort Lauderdale, Flórida. Destacando-se no futebol americano desde jovem, ele era wide receiver. Com 1,88 metros e 94 quilos na idade adulta, era uma força reconhecida em campo. Além de ser rápido, ágil e possuir um grande conhecimento do jogo, o tamanho e a força que ele trazia para a posição faziam dele uma força da natureza. Ele foi um dos 17 irmãos. Sua mãe era dona de casa e seu pai, telhadista durante a semana e pregador nos fins de semana. Michael Irvin largou a escola para trabalhar como telhadista também, mas foi por pouco tempo. Antes do futebol americano, Michael Irvin estudou na Universidade de Miami, onde se destacou no time e mostrou seu potencial. No draft de 1988, ninguém se surpreendeu com sua escolha na primeira rodada. Michael Irvin foi a 11ª escolha geral e jogou as 12 temporadas de sua carreira no Dallas Cowboys. E os números pessoais que ele acumulou e os recordes que estabeleceu durante sua passagem foram simplesmente impressionantes. Quando tudo foi dito e feito, Michael Irvin acumulou 750 recepções para pouco menos de 12.000 jardas totais e marcou 65 touchdowns. Ele foi ao Pro Bowl 5 vezes. E quando o time da década dos anos 90 foi anunciado, não foi surpresa para ninguém que ele foi escolhido. O cara era simplesmente diferente dos outros. Ele foi chamado de fazedor de jogadas por mudar resultados com sua genialidade e parecia gostar do apelido. Ele chegou ao ponto de comprar uma placa personalizada com esse nome e andava pela cidade com ela em seu carro. Em um esporte coletivo como o futebol, não importa o talento de alguém, é preciso um time ao redor para alcançar sucesso. Michael Irvin fazia parte de um dos times mais impressionantes da época. Vamos falar rapidamente sobre o Dallas Cowboys dos anos 1990.
Quando Michael entrou no Cowboys, em 1988, o time não fazia muitos movimentos na liga. No seu primeiro ano, eles tiveram uma campanha ruim de 3-13, sob o comando do técnico Tom Landry. No ano seguinte foi pior, só tiveram uma vitória na temporada, com Jimmy Johnson no comando. Porém, novas contratações importantes estavam prestes a transformar o futebol em Dallas. Durante a maior parte da década seguinte, 1990 marcaria um ponto de virada, onde os primeiros sinais do que estava por vir podiam ser vistos. Eles terminaram com 7 vitórias e 9 derrotas naquele ano, e em 91 conseguiram uma campanha vitoriosa, com 11 vitórias e 5 derrotas, antes de perderem nos playoffs divisionais. 1992 marcou a primeira vitória no Super Bowl para Irving, após uma temporada regular com 13 vitórias e 3 derrotas. Repetiram o feito em 93 como campeões consecutivos. Perderam os playoffs divisionais em 94 com Barry Switzer, mas venceram o Super Bowl em 95. 3 títulos do Super Bowl em 4 anos, vindo do nada. Como é de costume, os vencedores do Super Bowl são convidados para a Casa Branca em Washington, Distrito de Colômbia, e têm a oportunidade de conhecer o presidente. Mas existia uma segunda Casa Branca, bem diferente, que trouxe ainda mais infâmia aos Cowboys nessa época. Seria injusto afirmar que só Michael Irvin em seu time festejava muito. Na verdade, ele estava cercado por outros que jogavam tão duro quanto ele e gostavam de festejar ainda mais depois. Esse grupo de jogadores, porém, sentia falta de um lugar para se divertir longe do público. Eles precisavam de um lugar onde pudessem relaxar, sem se preocupar com os olhos do público ou com a imprensa intrometida tentando se meter. A solução viria na forma de uma casa discreta de 5 quartos localizada na Dorset Drive. Ficava a poucos metros de uma instalação de treinamento dos Cowboys, tinha 35 quartos e garagem para 2 carros. E, para os jogadores, um mundo de oportunidades. Um dos jogadores, Alvin Harper, alugou o prédio aparentemente discreto e os outros contribuíram para equipá-lo. Com tudo o que você deseja em uma casa de festas, spa, mesa de bilhar, TVs enormes por toda parte e, segundo rumores, câmeras secretas instaladas em todos os cômodos pelo presidente da Casa Branca, Michael Irvin. Após pagarem por bebidas, entretenimento e o que mais achassem necessário, parecia que o restante já estava resolvido. O que menos precisavam era que as mulheres aparecessem, mas isso foi a parte mais fácil. Primeiro, iam aos mesmos lugares, escolhiam mulheres que interessavam e as convidavam para casa para se divertirem. Mas, à medida que a reputação do lugar cresceu, logo perceberam que muitas apareciam sem nem precisarem ser convidadas. As festas eram selvagens, barulhentas e excessivas em todos os sentidos imagináveis. Quão selvagens eram essas festas exatamente? Vamos ouvir do próprio assistente de longa data de Irving, Anthony Paco Montoya. Vivenciamos pessoalmente os excessos mais extremos. Ninguém festejava como eles. Brigas, mulheres, orgias regadas à bebida. Vou resumir. Se já houvesse smartphones e redes sociais naquela época, os Cowboys nem teriam time para jogar no domingo. Você pode se perguntar como jogadores de futebol famosos faziam festas tão decadentes perto do próprio centro de treinamento. Como isso não vazava para a imprensa? A resposta é surpreendentemente simples. Não era que os jornalistas e repórteres não soubessem sobre a Casa Branca, muito pelo contrário. Na verdade, era um segredo aberto, mas havia um código não oficial de silêncio sobre isso. A realidade era que quem decidisse revelar a casa das festas e expor esses encontros, bem, poderia até atrair um pouco mais de atenção para sua publicação no curto prazo. No geral, eles perderiam ao revelar essas mega estrelas por causa de suas devassidões. Quais as chances do jornal conseguir outra entrevista com essas pessoas? Quase zero. Então decidiram juntos ficar de boca fechada. E a Casa Branca continuou sendo palco para todo tipo de decadência sob o sol, pelo menos por um tempo. Mas logo toda a situação explodiria na cara deles. Tudo começou quando Michael Irvin e Alfredo Roberts foram flagrados com drogas e 2 mulheres no quarto do hotel. Ambos foram acusados de vários delitos e o caso saiu nos jornais. Foi uma má imagem para os jogadores envolvidos
e para a organização. O incidente do ônibus do hotel justificou os motivos dos jogadores para criar a Casa Branca. Era um lugar onde eles não precisavam correr o risco de serem expostos em hotéis, clubes ou bares aleatórios. Era um espaço pessoal e privado deles. Mas, uma vez que os dois homens foram acusados e as sanções começaram a chegar tanto da diretoria do time, quanto da lei e da própria National Football League, algo mudou na cabeça da imprensa. Os jogadores foram informados de que alguém iria publicar uma matéria sobre a Casa Branca. Alguém havia se infiltrado em uma das festas e ia divulgar a história no pior momento possível. Mesmo avisado por um colega de equipe e por Michael, Irving só acreditou que o jogo tinha acabado quando leu uma matéria no jornal local semanas depois. Eu me lembro que Leonlet me ligou uma vez, Leonlet me ligou. Grande gato. Grande gato. Graças a Deus ele é incrível. Agora treina a linha defensiva do Dallas Cowboys. Ele me ligou e disse, fazedor de jogadas. Respondi, e aí, grandão? Ei, cara, ouvi dizer que fomos infiltrados esfriando a Casa Branca. Isso aqui não é nenhum maldito filme que eu tenho assistido, mas você não está esfriando nada. Não vou fechar a Casa Branca. Com possíveis acusações ainda pairando sobre a cabeça de Michael Irving pelo fiasco no quarto de hotel. A matéria foi publicada e detalhou exatamente o que era a Casa Branca, onde ficava, quem frequentava e o que acontecia lá dentro. E a reação do público foi, bem, bastante indiferente. Todos já sabiam que os atletas faziam festas desse jeito. Afinal, era uma franquia vencedora e precisavam relaxar. Não havia acusações de qualquer crime ou algo ilegal, então não houve uma grande reação negativa do público. Já os donos e gerentes dos Cowboys tinham outra visão. Jerry Jones era o principal responsável pelos Dallas Cowboys. Ele era o gerente geral, o presidente e o proprietário. Assumindo o comando em 1989, ele ocupa o cargo desde então. Quando a Casa Branca virou assunto público, ele chamou Michael Irving ao escritório. A explicação ou desculpa de Irving, chame como quiser, continua lendária até hoje. Então, algumas semanas depois, sentado nas reuniões, eu estou ali, nos preparando para os jogos, entrando nas jogadas. Jerry me chama até lá. Vá ao escritório. Eu disse, o quê? Fala logo, fico com preguiça. Ele quer te ver agora. Sim, eu fui até lá e disse, e aí, chefe? Ele disse, Michael, o quê? Tem uma história surgindo sobre algo da Casa Branca que você tinha, ele disse. Ah, ele disse, você sabe, Michael, enquanto você me disser a verdade, eu posso lutar por você, mas você tem que me dar a verdade. O que é isso? Qual é dessa história? Quanto disso é verdade? Fiquei travado por um instante só pensando. Beleza, ele disse. Diga a verdade pra eles, eu te conto a verdade, ele falou. O que faziam aqui? Chefe, deixa eu contar. A gente estava tentando fazer a coisa errada do jeito certo. Isso é bonito. É uma resposta bonita. Achei que era verdade e tentávamos fazer o errado do jeito certo. Tente ficar longe de problemas. Achei que era um plano brilhante. Alguns caras investindo $200 por mês. E a gente podia usar uma casa. Uma casa grande, antiga, com 5 quartos. Era tudo muito bom, tudo muito bem arrumado. As consequências legais logo chegaram para o quarto de hotel. Com a confissão de não contestação, Michael recebeu apenas multa de 10 mil e serviço comunitário. A National Football League o suspendeu por 5 jogos, fazendo com que perdesse o início da 96ª temporada. Em 1999, Michael Irving se aposentou do futebol americano sem nunca jogar por outro time além dos Cowboys. Ele sofreu uma forte pancada jogando contra os Eagles e teve uma grave lesão nas costas. Mais tarde, ele diria que teve sorte por não ter ficado paralisado. Sua carreira em campo havia terminado. Michael Irving passou a trabalhar para a National Football League Network no ar e foi introduzido no Hall da Fama. Seus feitos impressionantes em campo e seu histórico de sucesso falam por si só. Ele ainda é considerado um dos principais jogadores do Dallas Cowboys no sucesso da equipe nos anos 90. Mas apesar de todos os seus prêmios, conquistas e sucessos, para alguns poucos ele sempre será mais lembrado como o presidente da Casa Branca.